graça e a paz do Senhor Jesus, mais um devocional, o qual o Senhor tem colocado em nosso coração, palavras para que venham nos edificar, venham encher a nossa vida com a presença dEle, com o Espírito Santo dEle. A palavra de hoje do nosso devocional se encontra em Daniel. Daniel no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: Todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, algo muito importante que nós aprendemos no livro de Daniel, ele nos dá 3 lições importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Primeiro, quando nós lemos no início do capítulo, no início do livro de Daniel, nós vemos que ao serem levados cativos para a Babilônia, o rei manda que separasse aqueles jovens e os alimentasse e os dava uma porção, os manjares que o próprio rei comia. E aí no texto diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele propõe no seu coração não se contaminar com as coisas daquele lugar. Porque eles são tirados da terra deles, mas eles permanecem firmes na fé que eles tinham, de não se contaminar, com aqueles manjares, com aquele ambiente, com aqueles costumes. Isso nos ensina que, como cristãos, nós não devemos nos contaminar com as coisas do mundo, com as coisas que o diabo lança na minha e na sua vida. E então, mais para frente, nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde o rei levanta uma estátua para que toda vez que tocassem os instrumentos, todos se prostrassem e adorassem a imagem. Então toca todos os instrumentos ao qual o rei determina e todos se ajoelham, menos Sadraque, Mesaque e Abednego, companheiros de Daniel. E aí nós vemos aqueles que ficavam na presença do rei e diziam: olha, rei, aqueles que você trouxe lá de Babilônia, lá de Judá, aqueles que vieram cativos, eles não se prostraram. Tocou os instrumentos e todos se ajoelharam, menos eles. Então o rei manda chamar: ei, é de propósito que vocês não se prostram? De fato, agora eu vou tocar de novo, e se vocês não se prostrarem, eu vou lançá-los na fornalha de fogo ardente. E não tem Deus nenhum que livre vocês da minha mão. Então Sadraque, Mesaque e Abednego dizem: ei, rei, nós nem precisamos te responder esse negócio. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode sim nos livrar das tuas mãos. E se Ele não nos livrar, não adoraremos a sua estátua. Ou seja, morreremos adorando o nome do Senhor. E eles nos ensinam a não negar a Deus, a não negar o nome do Senhor, independente das nossas dificuldades.
Independente das lutas que eu passo, independente das lutas que eu vivo, das dificuldades que eu estou passando, dos problemas, eu não posso negar o nome do Senhor. Eu não posso negar a Ele. Se Ele fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele me dá. Eu não adoro pelo que Ele faz por mim, eu adoro pelo que Ele é. Então, independente se Ele fizer ou não, eu continuo adorando, porque eu adoro pela sua graça, pelo seu amor por mim, pelo sacrifício que Ele fez por mim e por você. Não pelo que Ele pode me dar ou o que Ele pode fazer. Não pelos milagres, não por bênçãos, por portas abertas. Isso são consequências. A palavra nos diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então, quando eu adoro a Deus, quando eu não nego o nome dEle, quando eu obedeço a sua palavra, automaticamente as coisas vêm sobre a minha vida. É uma consequência, elas são acrescentadas. É como uma semeadura. Então se joga a semente e você planta. E então você vai cuidando e aos poucos e logo você colhe. Então eles nos ensinam a não se contaminar, não negar o nome do Senhor. E aí então no capítulo 6 que nós lemos, então Daniel nos ensina o quê? A não parar de orar. A oração, ela é fundamental. A oração é a chave para muitas vitórias. É a chave para vencer muitas lutas na nossa vida. Então nós vemos que todos aqueles homens, os presidentes, os príncipes, os governadores, todos aqueles, eles queriam pegar Daniel. Só que eles diziam assim: olha, Daniel é um homem muito íntegro, Daniel é um homem justo, Daniel é um homem que não tem o que pegar porque ele é um homem reto. A não ser na lei do Deus dele. Ou seja, então eles criam um edito para que o rei assine, para que ninguém no espaço de 30 dias pudesse fazer uma petição a qualquer outro homem ou a qualquer outro Deus que não fosse o rei. E aí eles fazem um edito no modelo do Medo e dos Persas, ao qual não se podia revogar. Então era um edito feito dessa forma que nem o próprio rei poderia o revogar. E um ponto importante é que o rei, ele não escreve o edito. Ele só assina. Aqueles homens escrevem o edito. E o rei apenas assina. E aí a palavra diz que Daniel, quando fica sabendo daquilo, ele foge, ele se esconde. Não. O versículo 10 diz: Daniel, quando soube do edito, saiu, entrou em sua casa. E no seu quarto haviam janelas abertas para a banda de Jerusalém. E aí 3 vezes ao dia ele se colocava de joelho e orava e dava graças diante de Deus, como antes costumava fazer. Ou seja, antes de ser levado cativo para uma terra desconhecida, aonde ele precisou decidir não se contaminar, aonde ele decidiu adorar a Deus, a não negar o nome do Senhor, ele orava como ele orava antes. Então não importa aonde eu estou, não importa de onde eu sou tirado, não importa aonde me colocam, eu continuo orando como eu orava antes. Então às vezes eu oro com fervor, eu oro forte, eu oro para Deus, mas então me tiram e me colocam numa situação desconfortável, então eu não oro mais. Então eu murmuro. Então Daniel está te dizendo: independente de onde te colocarem, independente da situação que você passar, continue orando como orava antes. Então já não bastava ele ter sido tirado de sua terra.
Então agora é assinado um edito. Então, mesmo sendo levado cativo, ele continuava orando. Então agora existe um edito ao qual ele não pode mais orar, mas ele faz o quê? Ele vai para a sua casa e se ajoelha e ora a Deus. A palavra não diz, mas eu imagino Daniel chegando, se ajoelhando e dizer: ei Deus, o edito foi assinado, mas graças te dou, porque tu tem o controle de tudo. E aí o versículo 11 diz assim, ó, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando a Deus. Talvez ele estava suplicando, dizendo, olha Deus, não importa o que vier, eu continuo te adorando, mas não me abandone nesse momento. Eu não negarei o teu nome, mas fica comigo. Às vezes nós precisamos orar e suplicar a Deus. Como tem sido a tua oração perante as suas dificuldades? Como você tem orado a Deus? Você tem dado graças a Ele, tem suplicado, tem dado o controle para Ele. Ou muitas vezes nós só estamos murmurando, questionando, ou às vezes eu nem oro. Não tem mais jeito, para que eu vou orar? Há tanto tempo eu passo por isso, eu já orei tanto e nada acontece, para que eu vou orar? Mas Daniel está nos ensinando. Ei, eu fui levado cativo. Eu fui tirado da minha terra. Mas eu não me contaminei. Eu não neguei o nome do Senhor. E eu não parei de orar. Então Daniel é achado. E aí eles levam, olha rei, sabe aquele Daniel? Pois é. O Senhor não assinou um edito que não podia orar para outro Deus ou outro homem? E o rei disse, sim, é verdade essa palavra. Pois é. Daniel está orando a Deus, ao Deus dele. E aí o rei manda chamar Daniel. E aí nesse momento o rei tem que fazer algo muito difícil. Porque o rei gostava muito de Daniel. Então no versículo 16 ele diz, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei diz, olha Daniel, eu vou te lançar na cova, mas o teu Deus te livrará. E aí, e o mais interessante é que Daniel é jogado na cova, e não é só jogado, eles trazem uma pedra que é colocada sobre a boca da cova, para que não tivesse chance de Daniel sair. E o mesmo versículo diz que o rei selou com um anel, para que não pudesse ser mudada a sentença de Daniel. Então, quando existia um selo real, ninguém poderia mudar aquilo que estava ali. Ou seja, o destino de Daniel estava selado. Para muitos era a morte certa. Cova dos leões, pedra por cima, selo real. Acabou para Daniel. Conseguimos, destruímos ele, diziam eles. E o versículo 18 diz, olha,
Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer na sua presença nem instrumentos de música e fugiu-lhe o sono. O rei ficou tão entristecido que ele não dorme, ele não come, ele não quer música, não quer nada. E aí o versículo 19 diz: e pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então o rei passa a noite em claro, triste. E aí ao amanhecer, ao romper do dia, ele corre para a cova. E a palavra diz que ele chama Daniel com voz triste. E eu imagino ele chamando triste, já no seu coração sabendo que não haveria resposta, mas com um pouco de esperança que Deus tivesse livrado Daniel. E o versículo 21 diz: então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque não foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então Daniel responde para contradizer aquilo que todos achavam. E fala: olha, rei, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, porque ele não achou em mim culpa alguma. E perante ti, ó rei, eu não cometi nenhum delito. E aí nós vemos a recompensa da oração. Porque é quando eu oro e eu persisto em orar, independente das circunstâncias, a sua oração ela é atendida. Mas não importa o tempo, porque nós precisamos tudo para ontem. É tudo muito rápido. E eu não passo pelo processo. Porque Deus poderia livrar Daniel da cova? Poderia. Eles já não tinham passado coisas suficientes? Já tinham. Ah, então Deus não livrou Daniel, então Deus é um Deus malvado? Não. Porque assim como Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas passeou com eles e os livrou, com Daniel não é diferente. Então Deus não o livra da cova dos leões, ele vai com ele. Ele manda seu anjo na cova e diz: olha, hoje os leões não vão comer. E ordena que os leões fechem as suas bocas. Então ele passa com Daniel pela cova e pela manhã ele dá a vitória. E aí é maravilhoso comparar com aquela palavra que diz: olha, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao amanhecer, a pedra é tirada, Daniel sai da cova. E a vitória vem através de sua oração. Porque antes de ser lançado na cova, a palavra diz que ele orava e suplicava a Deus. A palavra não diz, mas eu imagino ele: olha, Deus, eu graças te dou,
porque estás sempre comigo. E eu sei que eu vou ser lançado na cova, mas te peço que tu esteja comigo o tempo todo. E que se preciso for morrer, morrerei adorando o teu nome. Mas não te negarei. Então Daniel sai da cova. E aí o rei, no versículo 24, diz, olha, e o rei ordenou e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E olha o que é interessante. E foram lançados na cova dos leões, e eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Mas Daniel não sofreu dano algum. Porque Deus deu uma ordem, ei leão, você não vai comê-lo. Ei leão, fecha a tua boca. Você vai olhar, mas não vai poder mexer. Porque é exatamente isso que Deus faz. É como ele fez com Jó. Satanás chega e fala, aí, tá vendo teu servo ali? Ó, tira tudo que ele tem para ver se ele te adora. Ele diz, então tá bom. Pode tirar o que ele tem, mas não toca nele. Você não pode tocar na vida dele, porque eu sou o dono da sua vida, diz o Senhor. Você está passando a dificuldade, mas ele está contigo, está dizendo para o inimigo, ei, você não vai tocar nele, porque eu estou ordenando. Ele é meu, você não vai tocar. Deus está te dizendo isso hoje. Eu não permito que o inimigo toque em você. Ah, mas eu estou passando a luta, eu estou passando a dificuldade. Mas ele está te dizendo, você está passando, mas eu estou com você. Você não está sozinho. E quando você está comigo, eu te levo para a vitória. E aí depois de ser lançado todos os acusadores na cova, no versículo 25 e 26, o rei escreve então um edito. E agora chega o ponto importante, que ele antes só assina. Mas ele não escreveu aquele edito, ele somente assinou. Mas agora ele escreve o edito. E o versículo 25 diz, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todos os meus domínios do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio dura até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E aí o versículo 28 termina dizendo assim, ó, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando saem da fornalha e Deus os livra, o texto diz que e prosperaram eles em Babilônia. Ou seja, Deus abençoou eles, passou com eles pela luta, deu livramento para eles. E no final, eles prosperaram. E aí Daniel da mesma forma. Deus passa com ele pela dificuldade, pela luta, pela cova, atende a oração de Daniel. E após a vitória chegar, a palavra diz, e ele prosperou.
Eu não sei qual é a dificuldade que você passa nesse momento. Eu não sei se é uma perda. Eu não sei se é um desânimo. Eu não sei se a tua fé esfriou. Eu não sei se você está sentindo agora vontade de parar. Eu não sei se você pecou e não se sente mais digno de estar na presença de Deus. Eu não sei se você está enfrentando agora uma crise de ansiedade ou uma depressão. Eu não sei se você não consegue perdoar aqueles que te magoaram. Eu não sei. Eu não sei se você está passando uma luta financeira nesse momento. Eu não sei se você está passando por lutas de saúde. Mas o que eu sei e o que eu posso te dizer é: continue orando, independente da sua dificuldade. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai passar com você e vai te dar a vitória. Não peça a Deus para tirar a luta de você. Peça a Deus para passar com você por ela. Não peça a Deus, me livra dessa luta. Me tira essa dificuldade. Não, fala, Deus, passe comigo. Porque aí eu sei que eu vou ter vitória. Então continue orando, continue buscando. Não pare de orar, independente da dificuldade em que você está passando. E Deus vai te dar a vitória. Amém? Que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. E que você seja um homem e uma mulher de oração, constantes na presença de Deus. Amém? Se você estiver gostando desse vídeo, se você estiver gostando dessa série, curta, compartilhe, se inscreva no canal e nós estaremos fazendo cada vez mais vídeos para abençoar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Amém?